nichos de negócios inexplorados. Eu tenho como convidados hoje comigo o Manuel Pinto de Andrade, eu chamo o Nelito, ok? Tenho também o Joelson Bartolomeu, a quem eu chamo Nuxo, ok? Eu sou o Marquito, como vocês sabem, e nós hoje vamos estar aqui numa conversa super informal sobre um tema que eu acho que é extremamente importante ser abordado a todos os níveis, por todas as pessoas, que é os nichos de negócio. Mas mais do que tudo, dar as boas-vindas. Nelito, bem-vindo. Obrigado, Marco. Nuxo, bem-vindo a partir de onde tu estás. Yeah. Quero aproveitar para pedir que vocês se apresentem rapidamente, digam um bocado daquilo que é a vossa atividade, para que as pessoas saibam com quem é que eu estou a falar, né? Mais uma vez, Marco, boa noite. Obrigado pelo convite. Nuxo, mais uma vez, boa noite e obrigado por fazeres-me companhia aqui nesta plateia. Eu sou o Manuel Pinto Andrade, amigo e primo do Marco. Yeah. Isso mesmo. Fique claro isso. Ok. Mas disse, ok. O mais difícil às vezes é nós apresentarmos como aquilo que somos e apresentamos muito por aquilo que fazemos, mas menos por aquilo que nós somos. Yeah. Sou angolano, apaixonado pelo empreendedorismo, pelo desenvolvimento de negócios. Já estive e continuo a estar profissionalmente ligado a projetos sempre ligados à área do empreendedorismo, desenvolvimento de marcas e de um conjunto de outros projetos, mas pronto, resumindo, considero-me a partir já de algum tempo um empreendedor, né? Yeah. Não por aquilo que faço ou que já fiz, mas por aquilo que continuo a fazer, mesmo quando as coisas não correm como planeado. Yeah. E muitas vezes não correm É como verdade. Joelson, faz aí uma apresentação, mano. Depois dessa apresentação tão bonita é um bocado difícil. Vou seguir a mesma linha. Pronto, eu sou o Joelson. Muita gente conhece-me do mundo da música por Nuxo e das amizades também. Então posso me apresentar também como Nuxo, não há problema. Sou apaixonado pela vida, antes de mais alguma coisa, porque vivemos todos os dias, né? Só morremos uma vez, mas vivemos todos os dias. Então tento sempre fazer da minha existência algo que me dê orgulho e prazer. Então posso dizer que nos últimos 10 anos tenho trabalhado a olhar para negócios, primeiro como consultor de gestão e estratégico para algumas empresas e alguns governos, e depois nos últimos 6 anos mais focado na área de inovação, primeiro nas telecomunicações e agora na banca. Então a minha vida tem sido isso. Nível do meu background também é de gestão e de negócios digitais, ou seja, a minha grande paixão é o empreendedorismo no geral, mas essencialmente a tecnologia e a resolução de problemas do mundo. Yeah. Olha, e falando disso, da resolução de problemas, eu acho que as pessoas não saberem o que é um nicho de negócio começa por ser o primeiro grande problema que nós devemos abordar aqui. O que é um nicho de negócio naquilo que é a vossa visão? Como é que nós podemos explicar isso de modo desconstruído a quem nos ouve? Nuxo, se calhar começava por ti. Ok, tentando tornar isto uma explicação bastante básica. Normalmente nós, quando atacamos o mercado, temos que definir o nosso posicionamento. Então nós podemos ter um posicionamento para as massas e para um mercado que já é bastante competitivo, e aí temos um posicionamento mais alargado, ou podemos olhar para um mercado onde ainda há pouca competição e onde vamos atingir um núcleo muito pequeno de pessoas ou com características muito específicas para um determinado serviço. Ou seja, o nicho é algo muito específico para um público muito especial e a maior parte das vezes com um volume muito baixo em comparação ao outro oposto, né, que são as massas e são os mercados mais competitivos. Eu concordo plenamente. E Manuel, se tu tivesses que dizer todas as áreas nós conseguimos encontrar nichos dentro das diferentes cadeias de negócio?
Tu acreditas que sim? Eu acredito, porquê? Porque ao longo dos anos nós vamos passando aqui por um conjunto de processos, e sobretudo quando nós estamos nos negócios, né? Estamos a empreender, vamos percebendo que existem um conjunto de pessoas que, embora até possam partilhar as mesmas necessidades, tenham, ou seja, as mesmas soluções têm necessidades diferentes. Né? Yeah. E então, no meu entender, um nicho de negócio ou um segmento de negócio é um grupo de pessoas que partilha as mesmas necessidades com um conjunto de características semelhantes, né? E que dentro deste processo procuram determinados resultados. Yeah. Né? O que nos dá aqui uma visão um bocado diferente daquilo que era a forma como nós olhávamos para os nichos. Porque, primeiro, academicamente, nós definíamos os nichos por segmentos, demografia, psicografia, e nós hoje em dia percebemos que a definição dos nichos vai muito para além daquilo que é uma definição teórica, né? Yeah. No fundo, isto para te dizer que num nicho diferente podem estar pessoas com características completamente diferentes, mas que têm as mesmas necessidades ou que esperam os mesmos resultados, né, da tarefa que pretendem desenvolver, ou usando uma determinada solução. Acrescentavas alguma coisa, Nuxo? Basicamente é concordar, e a única coisa que diria é que, na verdade, no final do dia, as pessoas não estão à procura de um produto ou de um serviço ou de alguma coisa específica. As pessoas, em primeiro lugar, estão à procura de um problema que querem resolver. Então, a maior parte das vezes, um nicho tem ligado assim um problema que quer que seja resolvido de uma forma muito específica e eficiente, né? Então, imagina um nicho, imagina no mercado da roupa, temos o nicho das pessoas que querem ser vistas como pessoas de alto status social, e aí temos o nicho, né, das roupas de luxo, de todo o segmento das marcas de luxo. Temos outros mercados que não tão nicho, que são mais alargados, que são as pessoas apenas que querem usar roupa para estarem vestidos. Eu tendo explicado, eu acho que ficou bastante claro a questão do que é um nicho, o que é que deixa de ser um nicho. Eu acredito que aqui em Angola há um tema específico a falarmos sobre essa questão do nicho, que é, eu sinto que nós seguimos bala, mano. Eu fiz um pequeno quiz durante um dia na página do Go Talks, tanto no Instagram como no Twitter, e a maior parte das pessoas, eu perguntei, a maior parte dos nossos negócios são parecidos ou iguais por que motivos? Falta de imaginação, falta de recursos ou porque gostamos de seguir bala? E grande parte das pessoas respondeu porque gostamos, 60 e tal % das pessoas que gostamos de seguir bala. Mas eu não acredito que seja só isso. Enquanto estive a falar com outras pessoas, senti que o que acontece muito em Angola é, existem alguns negócios que criam uma margem boa de retorno no investimento. E eu sinto que esse é um dos maiores motivos das pessoas irem para um certo negócio. Então, esse negócio depois deixa de ser atrativo porque tem muita oferta para a procura existente ou para o mercado existente. Como é que nós aqui podemos começar a desenvolver alguns nichos de negócio que sejam sustentáveis? Há aqui algumas questões que é preciso olhar. E o tema de seguir bala, né? Nós seguimos muito, ou segue-se muito, soluções dos outros. Tá e quando feito nós já. seguimos as soluções dos outros, nem sempre olhamos com a profundidade e perceber se aquelas soluções de facto resolvem, ajudam as pessoas a progredir naquilo que querem evoluir. Né? E então o drive para seguir essa bala é olhar para a solução e não olhar para ou seja, as pessoas não olham para o outcome, para o resultado esperado do lado dos consumidores, do lado das pessoas. Tu repara, e isso acontece muito. Ele olha aparentemente para o resultado de quem está a fazer o negócio. Não, se comprou carro não olha novo. para o resultado. Se tu olhas para o resultado, nós olhamos, por exemplo, agora a nível de todas as inovações que estão a acontecer no sistema financeiro, né, e das fintechs. Existem já um conjunto de soluções tradicionais, mas o que motiva a transformação e a inovação nas fintechs são os resultados obtidos, os resultados esperados por quem consome este tipo de serviços. Né? Por exemplo,
Um banco faz uma transação, é uma solução que existe. Mas do ponto de vista das fintechs, e muitas que vêm até do setor não financeiro, conseguir um dos resultados esperados das pessoas podia ser, por exemplo, ter os custos de transações mais baratos. Yeah. Mas a estrutura e na solução pré-existente de um banco, por exemplo, o outcome não é o que a pessoa está à espera, porque os FIIs são caros, né? Yeah. E então as fintechs vêm a inovar, por exemplo, precisamente neste detalhe, que é darem-te o outcome que tu estás à espera, que é o resultado de poderes ter uma transação mais barata, ou minimizar o teu tempo para executares uma E é importante transação. falar-se que inovar não significa começar o processo do zero. Não. Melhorar. Melhorar, exatamente. Ajudar as pessoas a progredir, perceber a cadeia de valor e ajudar as pessoas a progredir naquilo que é o detalhe, né? Com base nas métricas que nós usamos. Porque nós, enquanto consumidores, nós temos métricas a que avaliamos os serviços que nós recebemos, né? E as métricas muitas vezes são, de certa forma, simples. Nós decidimos porque são convenientes, porque são baratos, porque demoram menos ou mais tempo, e estas métricas nem sempre, quando estão a desenvolver um conjunto de projetos, são tidas em conta, né? Nós não é só uma questão de ouvirmos as pessoas, mas é de percebermos qual é o julgamento, ou quais são as métricas, quais são os adjetivos que as pessoas usam para, de alguma forma, caracterizar aquilo que é o resultado do nosso serviço, né? E é daí onde nós vamos tirar detalhes. Joelson, o que é que tu achas que de facto pode ser um caminho para que nós em Angola comecemos a trabalhar em soluções que nos façam deixar de dizer com a frequência que ouvimos, pô, tenho bué de saudades de bazar para Tuga, mano. Epá, quando eu chego na Tuga as coisas são bem mais fáceis de fazer. E pensei nisso porque o Nelly estava aqui a falar da questão das fintechs, das soluções. Eu tive Covid em Luanda e tive Covid em Portugal. Mano, duas experiências completamente distintas uma da outra. Porque hoje em dia há soluções aqui em Angola. Eu conheço uma empresa onde tu compras tudo o que quiseres a partir dos supermercados. Acho que chama-se Mano ou algo assim. Não me lembro bem do nome claramente. Mas imagina, eu quando estava em Portugal com Covid, mano, todos os supermercados, de um modo geral, eu encontrava online. Tudo aquilo que eu quisesse tinha online. Se não era diretamente para o supermercado, era uma app que me dava os preços dos supermercados, até de mini mercados, estás a ver? Então, a minha pergunta para ti, e não é pergunta, é conversa, como é que tu achas que nós conseguimos promover isso nas pessoas, para as pessoas começarem a procurar mais resolver aqueles microproblemas, mas que na verdade são massivos, no sentido de que há muita gente à procura daquela solução. Ok. Assim, em primeiro lugar, não sei se Portugal é o melhor exemplo, mas também não está muito por aí. Não, mas gostei da introdução. Em segundo lugar, eu acho que é importante nós primeiro entendemos de que formas é que podemos competir no mercado e podemos entrar no mercado. E acho que é importante entender que normalmente existem três formas genéricas de tu competir no mercado, né? Uma é competir pelo preço. Tu consegues competir pelo preço porque consegues ter custos muito mais baixos do que a tua concorrência. A segunda forma é o que o Nelito falou bastante, que é tens umas métricas de serviço diferenciadas, ou seja, o pessoal olha para ti e diz, olha, o teu serviço tem maior qualidade, ou as pessoas são mais simpáticas, etc. Então aí tu consegues cobrar um valor adicional pelo teu serviço. Estou a fazer essa introdução também para entender como é que podemos explorar nichos. E depois tens uma terceira forma que é mais difícil de atingir, que é tu conseguires fazer um mix dos dois, ou seja, não só traz uma experiência diferenciada, como também traz um custo baixo, e aí fundas uma nova indústria. Por exemplo, nós antigamente tínhamos que esperar, no mundo ocidental essencialmente, e agora também já fazemos em Angola, tínhamos que esperar um táxi ou tínhamos que andar de transportes públicos, mas depois apareceu o Uber e conseguiu totalmente tornar a concorrência dos táxis para trás, né, porque trouxe uma coisa diferente para o mercado. Acho que a seguir
sendo em Angola, seja nos Estados Unidos ou seja na China, é aplicável, para tu trazeres soluções diferenciadas para o mercado e que deixem os clientes satisfeitos, em vez de desenhares alguma coisa e trazeres para o mercado e o mercado dizer-te isto está bom ou está mal e as pessoas ficarem satisfeitas como tu ficaste, por exemplo, com a experiência da Covid em Angola, o processo convém que seja o contrário, que é, tu ouves primeiro o cliente, tu percebes o que é que o cliente gostaria de ver resolvido, como é que isso se transmite em funcionalidades no teu produto ou no teu serviço, desenvolves, testas, afinas, melhoras novamente, dás outra vez ao cliente para testar e vais ver que assim o resultado final é melhor. Porquê? Porque envolveste o cliente em todo o processo de desenho da tua empresa, do teu serviço ou do teu produto. Então termos soluções mais customizadas e aí não só consegues ter melhores serviços, como também consegues explorar nichos de mercado que até a data, por definição, não estão explorados, não estão satisfeitos, né? Mas tu falaste Então, muito da questão... Falaste muito da questão da experiência do cliente e se nós entrarmos aí, tipo que vamos fazer outro toque, porque isso é um dos maiores desafios que nós temos, um dos passos, uma das áreas que temos mais espaço para melhorar é de facto a experiência do cliente. Eu lembro-me, e vou contar isso aqui rapidamente, eu lembro-me que uma vez, quando a primeira e única vez que consegui fazer um upgrade para ir em primeira classe na Emirates. Mano, quando eu cheguei no avião, a senhora sabia o meu nome. És um felizardo. Estás a ver, mano? A senhora sabia o meu nome e sabia que eu gostava de Coca-Cola zero com gelo. Brother, eu peguei no telefone e liguei para a minha velha. Mamã, aqui na Emirates eles já me conhecem. Mas é uma coisa que é pequenina e que tu nem notas que foi quando te deram um tabletzito para tu preencheres aquilo que eram as tuas preferências e aquilo está ali e funciona. Não, mas só que tu tens aqui uma coisa interessante nisso, que é nós, e nós com o tempo depois vamos valorizando cada vez mais isso. Existe a pirâmide de Maslow que todos nós conhecemos. E essa pirâmide tão... de alguma forma explícita, tudo aquilo são as nossas necessidades. E a nossa vida roda muito à volta dessas necessidades. Portanto, estamos a falar de necessidades estáveis, né? Alimentação, mobilidade. Agora, a forma como tu, neste caso, a tua necessidade era uma necessidade de mobilidade, deslocar de um país para outro. Agora, dentro, qual era o resultado e qual era a experiência que tu querias dentro daquela conforto, né? O conforto, a segurança, o entretenimento. Né? Todo este entendimento faz com que estas empresas, a Emirates, procurem proporcionar-te dentro daquilo que é a tua necessidade de mobilidade, um conjunto de outros outcomes, né? Outros resultados que tu queres ter durante aquelas horas de voo, né? Porque tu podias ter a mesma experiência... sempre bem longo. Sim, porque tu podias ter até a mesma experiência de mobilidade numa outra companhia, sem teres aquele conforto, né? E o que te faria escolher um bocado ou seja, desculpa só estar a cortar, que é entre duas formas, ou do ponto de vista até concorrencial, companhias te pudessem oferecer aquela viagem, tu escolhes aquela que mais facilmente consegue proporcionar a experiência desejada, né? O que quer dizer que muitas vezes não há um tema em que nós concorremos dentro da mesma indústria, oferecemos a mesma solução. Agora, a diferença está quem consegue chegar mais próximo daquilo que é o resultado que o cliente, que o consumidor deseja ter durante o momento em que quer progredir, né? Quer resolver. Ias dizer alguma coisa, Joelson? Não, ia só acrescentar, esse é um exemplo ótimo. Tu, para a Emirates ter-te satisfeito, né, tu teres ficado tão contente, até teres ligado para a tua mãe, eles tiveram que recolher informação e perguntaram-te diretamente. Ou seja, não usaram nenhum esquema. Não, eu dei esse exemplo baseado naquilo que tu estavas a dizer. Recolher informação de forma subliminar, né? Mas é muito importante, e a maior parte eu sinto,
isto não só em Angola, na maior parte dos mercados, as empresas per si são um bocado arrogantes, porque têm normalmente profissionais altamente qualificados. É verdade. E os profissionais normalmente altamente qualificados vêm acompanhados de grandes egos e às vezes com um complexo de sabichões, né? Então, às vezes as coisas são tão simples como perguntares a uma pessoa, olha, tu gostas mais do amarelo ou do verde? Se eu meter aqui o cor-de-rosa, vais ter um ataque epilético, sim ou não? Então, é com essas coisas que tu consegues definir matrizes de produtos. Né? Mas tu estás isso que tu acabaste de dizer, apesar de se aprender na escola, tem muito a ver com bom senso. E muitas vezes eu vejo nascerem negócios, hoje em dia estamos no momento de falar de startups. E nós vemos falar de startups a toda hora, mas as startups começam, they start with the same mistakes. Estás a ver? Elas começam exatamente com as mesmas falhas, os mesmos erros de quem fez antes delas, né? Porque a ideia é, não, vou entrar aqui num nicho e vou fazer a diferença, mas começas a errar logo no ponto crucial que é pessoas, que é não conheceres o mercado o suficiente para saberes se aquele nicho em que queres entrar, se há de facto uma necessidade. Os japoneses têm uma coisa chamada Ikigai. E no Ikigai, que é a busca do propósito, eles têm duas perguntas que eu acho super interessantes. Todas são 4 perguntas e 2 delas são. Uma é, será que aquilo que tu queres fazer o mercado precisa? E segunda é, será que aquilo que o mercado precisa está disposto a pagar? Não. Exato. E a última é, será que tu és bom a fazer aquilo que o mercado procura? Eu acrescentava aí uma quarta, que é, mesmo se o mercado estiver disposto a pagar, é suficiente para o lucro que tu estás à espera obter? Isto é uma grande pergunta. Com o esforço que vais investir no projeto. Né? Então, às vezes não vale o esforço. Eu uma vez estava a ver, para mim foi a melhor definição de startup que já tinha lido, que é um autor, por acaso não me lembro agora do nome, que ele diz, startup é uma empresa nova, pequena, está à procura de um modelo de negócio. Está em busca de um modelo de negócio. Daí estar associado ao nível de risco que existe todo o processo. Qual é o grande problema? Às vezes tentamos montar startup copiando modelos de negócios dos grandes. Nós não temos o mesmo budget, não temos o mesmo track e estamos a tentar fazer o que os outros já fizeram com os recursos que não temos. Quando a vantagem de nós estarmos à procura de um modelo de negócio é nós podemos identificar de facto quais são as zonas cinzentas ou necessidades não satisfeitas ou expectativas e resultados que as pessoas estão a esperar, que é para nós de facto podermos entrar, né? E é daí que vem a inovação, é daí que vem a disrupção. Nós olhamos cá, infelizmente, não, quando digo nós, do modo geral, olhava-se muito para o tema da inovação como um evento ocasional, como nós acordamos e de repente acendeu-se uma luz e do nada veio uma ideia. Não, pode ser um processo preditivo. Né? Nós podemos, de alguma forma, conseguir tornar todo o processo de inovação nas startups um processo preditivo, desde que nós consigamos olhar então com esta profundidade. Para aquelas soluções que até já existem, qual é a expectativa que as pessoas tinham a receber aquelas soluções? Aquilo, de facto, as pessoas executam, mas cumpre as necessidades que as pessoas estão dentro daquele segmento, dentro daquela determinada circunstância. E o tema da circunstância faz todo sentido. Por exemplo, nós olhamos para a indústria do entretenimento. Né? E se nós olharmos um bocado mais, nós olhamos para o entretenimento, como a música, como a festa, como os festivais, mas se nós perguntarmos, por exemplo, a uma multinacional das bebidas, como a Bacardi, por exemplo, eles posicionam-se como uma empresa de entretenimento e não como uma empresa de bebidas, né? Porque, de facto, todo o contexto de consumo, que até nós idealizamos quando bebemos alguma coisa, não é só o beber, é que tipo de sensações, qual é o contexto em que nós vamos envolver quando consumimos, quando tivemos a beber aquele produto, quando tivemos a socializar. Bora beber um copo. Sim? É todo um contexto de entretenimento. Vai estar com ele. É verdade, é verdade. Não, e por incrível que pareça,
este contexto de entretenimento de uma festa compete com o contexto de entretenimento de nós irmos assistir um jogo de futebol, né? De nós irmos ao cinema. Né? É entretenimento. Isto porquê? Porque até do ponto de vista daquilo que podem ser as ideias, para nós disruptarmos, para nós criarmos aqui experiências diferentes, temos que conseguir olhar de forma mais holística, né? E perceber de facto o que é que tu procuras, né? naquele determinado contexto em que tu queres te entreter, em que tu queres... Deixa-me só dar-vos aqui um exemplo muito simples, que era, há tempos havia um estudo de uma empresa que vendia colchões. Eu, por acaso, não sabia, e afinal, nós temos que trocar ou deveríamos trocar os nossos colchões de 5 em 5 anos. Né? E eles faziam... Mas como é? Já trocaste o teu colchão? É de 5 em 5 anos, meu irmão. Vê lá se o teu colchão já tem mais de que 5 anos. Tinham feito um teste. Tinham feito... Acho que o meu tem 4. Então ainda é para o ano. E eles fizeram algumas pesquisas, né? Dentro de uma loja, acho que foi de uma Walmart. E iam entrevistando várias pessoas. E havia pessoas que não trocavam, não sabiam, mas diziam que tinham, de vez em quando, tinham dores nas costas, dormiam poucas horas, e perguntavam, mas o que é que vocês fazem que é para resolver isso? Problema. Como eu durmo pouco, acordo de manhã antes de ir trabalhar, bebo um Red Bull, bebo um café, vou à massagem. Ou seja, existiam várias soluções que as pessoas procuravam para resolver a dor nas costas. Quando o verdadeiro problema era o colchão. Que as pessoas estavam. Mas, ou seja, isso para dizer o quê? Que para aquele problema específico existem soluções diferentes que vêm de indústria. Eles dormiam com problema, literalmente dormiam com problema. Porque a causa era o colchão, é que eles literalmente dormiam com o problema. Mas vocês tocaram aqui em duas coisas que eu acho muito interessantes e tu tocaste aqui numa cena que é termos a capacidade de sabermos que este modelo de negócio que funciona com os grandes pode não ser o modelo de negócio que funciona conosco. Isto é o primeiro ponto, que é a questão do mindset. Joelson, tu achas, diz-me aí, tu achas que nós estamos já capazes, digo aqui, perdoem-me a generalização, de um modo geral mesmo, estamos capazes, como jovens angolanos, começar a pensar em fazer negócios do pequenino e ir crescendo, ou continuamos com a ideia megalómana das coisas sempre? Quero começar, mas quero começar já a fazer 1 milhão. Estás a perceber? Eu quero falar aqui, entramos aqui um bocado naquilo que vocês acham da vossa experiência, que é o nosso mindset como empreendedores. Sim, eu acho que, falando aqui um bocado da nossa gênese e respondendo se calhar a algo que tinhas perguntado antes, que é o tema do seguir bala, acho que tem muito a ver com a mentalidade. Ou seja, nós fomos ensinados, e não podemos esquecer isso, principalmente pela nossa influência soviética, fomos primeiro tu não falas do Putin, ele anda chateado, meu irmão. Não nos arranjes problemas com o Putin, meu irmão. Fomos ensinados primeiro a estudar para trabalhar para outrem. Isso. Depois, trabalhar para outrem, fomos ensinados para trabalhar em fábrica, ou seja, não pensar, apenas executar. Fomos ensinados que o risco é algo muito mau, ou seja, tu tens um fracasso, é algo péssimo. Por isso é que nós gozamos com as pessoas, ele bateu na rocha, etc. Isso. Quando nos outros países celebram o fracasso, porque o fracasso foi uma oportunidade de aprendizagem, de fazer novamente melhor. Mais uma vez, numa matriz soviética, cultivamos o tema do sim chefe e do chefe, o chefe sabe tudo. Isso leva-nos ao quê? Isso leva-nos agora transportando, depois de dar esse contexto, transportando para a realidade das nossas startups. Eu tenho 5 trabalhadores, mas eu já sou CEO, né? Cartão de visita, CEO! Ou seja, um bocado como só poucas empresas em Angola conseguem ter um CEO, né? Porque normalmente o CEO tem que ter uma estrutura de diretores por baixo, esses diretores têm departamentos, secções, etc. Então começamos por aí, ou seja, a nossa patente, muito também da parte do militar, a nossa patente,
o nosso estatuto a nível do título, não do que nós fazemos na prática, é muito importante. Então, eu diria que aí a nível de mentalidade ainda não estamos prontos, porque é algo que tenho visto de forma transversal nas nossas startups e nos nossos negócios mais tradicionais. Yeah. A nível da resolução dos problemas e do copy-paste de soluções internacionais, eu tenho visto, no geral, uma pouca adequação à nossa realidade, mas ao mesmo tempo também tenho visto exemplos que me enchem de orgulho e de esperança, por exemplo, a Sócia, né? Adoro a algo experiência. Que pegou na nossa realidade, algo que pegou na nossa realidade, viu o que é que está a acontecer no mundo, juntou as duas realidades e utilizando tecnologia para resolver problemas locais. Então eu acho que esse é o caminho. Yeah. Falando do entretenimento, né? A pessoa quer resolver o quê? Não quer estar aborrecida. E não querer estar aborrecida não significa que apenas tenha que ver futebol, né? Como o Nelito disse. Pode fazer várias coisas, né? Pode ver um filme, etc, etc. Então, acho que no tema da resolução dos problemas, acho que a mentalidade está a melhorar. No tema dos lucros fáceis, aí é um bocado mais difícil, né? Porque durante muito tempo, e talvez ainda, levamos e foi-nos impingido todos os dias a mensagem que é fácil ter uma fezada, é fácil ter a minha micha, é fácil fazer um tema para ficar rico. Yeah. Então, nós olhamos para o lado para ficar, não é para te manteres rico, para ficar. Exato, para ficar, foi o Yeah. que eu disse. Então, tu olhas para o lado e tu vês, aquele indivíduo que é estruturado, que é batalhador, que é focado, está a crescer muito devagar, ou às vezes talvez nem está a crescer, está a sofrer. Yeah. E tu vês ao lado o burguês, seja ele burguês é bom. privado, seja ele do setor público, tu vês, em um mês ele está rico. Isso depois transporta-se para os negócios. As pessoas muitas das vezes não têm noção de quão custa ganhar o dinheiro e mais ainda quão custa tu manteres um negócio sustentável. Porque tu até podes chegar lá ao topo rapidamente, mas o mais difícil é continuares a manter o teu negócio de forma sustentável. Então eu acho que aí ainda temos que trabalhar e é muito importante bons exemplos virem não só de cima, quando eu digo de cima, do nosso governo e das nossas grandes empresas, mas é também muito importante virem os exemplos de casa, né? Os nossos pais começarem a valorizar quem está na luta e não apenas quem supostamente chegou na meta, né? Ou seja, valorizar mais o processo e não tanto apenas o pseudo resultado final, né? Yeah. Eu tenho aqui um comentário que diz exatamente, Joelson, porque temos a mentalidade de pobreza. Yeah. Sim, a escassez. Não sabemos se amanhã estamos vivos. É sobrevivência. É mesmo aquela a economia de guerra, como se diz. Não, é verdade, é economia de guerra. Não sabes mesmo o dia da manhã, então vou já fazer hoje, vou já gastar hoje, tudo passa pelo hoje. Mas eu quero entrar aqui um bocado mais a fundo na questão de alguns dos nichos. E houve uma coisa que vocês os dois falaram muito e que para mim é extremamente importante, que é, eu acho que nós não temos ninguém, pelo menos que eu saiba, corrijam-me se eu estiver errado, a fazer um trabalho de estudo, base de dados, conhecer clientes, perfil de cliente, perfil comportamental, o perfil do comprador angolano, o perfil... Eu acho que isso é um nicho que pode ser grande, extremamente grande, pode crescer muito, que eu sinto que não há muito a ser feito ainda. Mas sabes qual é o grande problema que há? Nós partíamos, e durante muito tempo partiu-se do princípio que a obtenção de dados no mercado era uma coisa cara, era uma coisa massiva, né? E quando nós olhamos só para um conjunto de dados escolhidos, muitas vezes escolhemos informação do que já passou e não dados do ponto de vista preditivo. Mas hoje em dia, para um conjunto de negócios, sobretudo, e mesmo cá, negócios mais sofisticados, como no setor financeiro, no consumo, existem dados que são recolhidos das transações, das compras. Agora,
há uma diferença entre nós escolhemos os dados, nós tratamos e nós tomamos as decisões com base nos dados que nós recolhemos, né? Eu já não, antigamente podia-se achar para que em Angola, não, os dados existem. Nós quisemos isso, trabalhamos, eu como trabalhei muito tempo com consumo, tenho alguma desta experiência também, que é o facto de nós falarmos com as pessoas, com quem trabalha connosco, às vezes com os nossos motoristas, com os diaristas que trabalham na nossa casa, a conversa até com os miúdos que encontramos na rua, o que nós observamos, tudo isso é informação, são dados. Voltamos agora, uma vez mais à questão do mindset. Sim, a forma como nós interpretamos isso, né? A forma como nós interpretamos isso faz toda a diferença se nós usarmos essa informação. Dizia que voltamos uma vez mais ao mindset por causa do CEO. O CEO parar na rua para falar com o miúdo, para perceber do negócio dele, ele não se sente tão CEO, ele sente-se um bocado menos CEO. Olha, eu vou te dar um exemplo no negócio dos cereais. Sim. Quando caiu a ficha do negócio, que isto é todo um processo de aprendizagem. Sim. Onde eu estava, quando percebi qual era o meu propósito e qual deveria ser o meu propósito naquilo, foi quando eu fui visitar um lar de apoio à nutrição em Viana. Fui com os amigos do Standard Bank, na altura dos Heróis de Azul, e tinha de fazer uma doação. Eu até lá achava que eu estava no negócio dos cereais, né? A venda de cereais, tal como as Nestlés, as Kellogg's da vida, dentro do nosso contexto. Mas quando chego e vejo um conjunto de crianças malnutridas, todos aqueles problemas, para a minha realidade, o meu negócio real devia ser o negócio da nutrição. É exatamente porque isso. O que faz falta aqui, o que faz falta não é o produto em si, como é vendido lá fora. O problema real que nós tínhamos é a nutrição. Porque a nutrição depois tem um impacto no nosso desenvolvimento físico, no nosso desenvolvimento cognitivo. Portanto, se as pessoas não se alimentarem bem, não é muito, não se alimentarem bem, não ingerirem os micronutrientes necessários, as pessoas não conseguem desenvolver capacidades cognitivas que é para poderem estudar, para poderem gerir um país, né? E nós vivemos muitas dessas consequências, né? E então, isso para dizer o quê? A busca do nosso propósito, até quando nós queremos empreender de alguma forma, e quando nós estamos a desenvolver startups, é o caminho que nós precisamos, a luz, né, que nós precisamos, que ajuda no fundo a guiar aquilo que são as nossas ações. Mas eu não fiz um estudo de mercado tradicional, né? Eu fui a um ponto e percebi, extrapolando aquilo que é a realidade. Tu fizeste o estudo de mercado contextualizado à tua realidade. Percebi qual era o resultado de não haver um foco, ou seja, na nutrição, que era o problema real, que o nosso problema aqui, aliás, o problema que eu considero, no nível dos países subdesenvolvidos, de modo geral, sobretudo em África, não é o tema da falta de comida. Não, o tema da nutrição. O nosso problema é a nutrição, falta de nutrição, porque a comida existe, as pessoas podem comer um conjunto de coisas que existem, né? Mas a nutrição eu foco. Agora, qual é o meu drive enquanto empreendedor, né? Qual é a oportunidade de mercado, o de tal nicho de mercado, os segmentos que eu tenho que pagar até cá. Óbvio que isso depois ajuda também a diferenciar-me daquilo que é a minha concorrência, né? Não é uma diferenciação só do ponto de vista superficial, mas eu quero me diferenciar pelo propósito, porque eu vi uma oportunidade para comunicar um propósito, que é um propósito que vai de acordo com a realidade em que eu estou, e provavelmente para algumas destas companhias aqui teria um propósito completamente diferente. Nos quero ouvir a tua opinião quanto a isso. É assim, apesar de não termos muitas empresas de estudos do mercado, eu acho que não é assim tão difícil tu recolher informação em Angola, basta haver vontade. E há outra coisa que é importante também entender, que é, fala-se muito, por exemplo, em Big Data, né? Tens acesso massivo à informação, uma parte das vezes vinda de tecnologia. Mas mais importante do Big Data é o que se chama, né, Action Data, ou seja, dados acionáveis, ou seja, o que é que tu fazes com esses dados, que ações tomas com esses dados, se efetivamente estás a querer transformar aquele feedback que tu recebeste em ações tangíveis que depois tenham impacto no consumidor final.
Por exemplo, eu já participei em vários estudos, sem entrar em grande pormenor, mas que conseguimos, por exemplo, em um mês, entrevistamos quase 2.000 pessoas, 30 minutos cada entrevista, ou seja, para entrar mesmo ao detalhe da vida daquelas pessoas. E nós temos um privilégio aqui em Angola que não diria que existe em grandes partes do mundo, que é as pessoas são bastante pacientes e são bastante afáveis. São disponíveis mesmo. Coisa, são bastante disponíveis e abertas. Então, dá para fazer. Agora, não podes começar a pensar que vais resolver os verdadeiros temas do país sentado no escritório. E com discurso como se estivesse a falar para o Presidente da República. Ou seja, é importante tu adequares a tua linguagem à audiência. É importante, por exemplo, se for necessário não falar em português, falar nas nossas línguas nacionais. É importante, por exemplo, tu envolveres nesse teu processo de pesquisa pessoas que têm a confiança da comunidade. Às vezes não é o Joelson que tem que ir a uma aldeia fazer perguntas. Às vezes o Joelson apenas tem que pedir ao SOBA para fazer as questões ao seu povo e depois dar-nos o feedback de volta. Então, eu acho que é fazível, ou seja, não tens muita informação oficial, mas tens muitos meios para conseguires criar a tua informação e trabalhar com ela. Eu concordo piamente com tudo isso que vocês disseram e acho que é de facto uma questão de contextualização. Eu tenho um amigo que diz várias vezes que se tu tiras as coisas do contexto, vira um pretexto. E eu acho que nós vivemos numa sociedade com muitos pretextos. Então há muitos pretextos para se fazer aquilo que não é o mais correto de ser feito, ao invés de se fazer o que é correto. Mas há aqui um outro desafio que eu observo, que é, por causa da formatação mental que nós fomos alvos durante vários e vários anos, nem que seja começarmos nos 500 anos de colonização, né? Há aqui uma coisa que eu sinto que é, nós temos algum receio de fazer os nossos próprios métodos. Tu começas um novo nicho de negócio, mas os métodos, os modelos, como já falávamos aqui um bocadinho antes, queres sempre ir buscar noutras geografias, como diz o outro. Não consegues criar os teus próprios, tens medo de arriscar para criar os teus próprios métodos, os teus próprios modelos e muito menos eu sinto que as pessoas não têm sequer, não lhes passa sequer isso pela cabeça, a visão de que eventualmente podemos exportar a nossa experiência. Sim, porque nós temos aqui uma coisa que é nós aprendemos, e sobretudo se formos estudar gestão, né? E aprendemos os negócios numa perspectiva muito tecnocrata, né? Mas depois nós percebemos que os negócios são as pessoas. E como os negócios são as pessoas, fazer negócios é humanização, é bom senso para tomar decisões e é cultura, para nós percebermos o nosso contexto. Né? E a partir do momento em que espera só, deixa eu só dizer uma coisa à minha equipa. Esse é o momento da highlight, tá vendo? Esse é aquele momento, vocês marcam já aí, hein? Esse é aquele minuto do highlight, não percam isso, hein? Vai, esquece, consegue. Porque quando nós fazemos, tu repara, a característica dos povos que partilham estes valores, que partilham estes 4 elementos, quando tu consegues fazer negócio em qualquer parte do mundo dentro das mesmas comunidades. Por isso é que os eritreus conseguem fazer negócios entre eles, porque eles partilham a mesma cultura, partilham os mesmos valores também, os princípios, e tem o tema da identidade cultural deles. Nós, em Angola, eu acho que fruto de um conjunto de coisas, mas temos aqui muitas dúvidas do ponto de vista de identidade, né? O que faz com que podemos partilhar a mesma sala, irmos a mesmas festas, mas só que no final do dia não partilhamos os mesmos valores ou nem olhamos para a mesma cultura, para a nossa cultura da mesma forma, né? E o resultado, só acrescentar o que estás a dizer, o resultado disso é a confiança. Exatamente. E o que gera e o que move o mundo é a confiança. $100 se tu des a um macaco não vale nada, né? $100 só vale
porque tu tens a confiança que o país que está por trás daquela nota é suficientemente estável para aquela nota ter valor. A mesma coisa para os negócios. Há países onde não consegues fazer negócios sem assinar contratos, porque sabes que as pessoas são sérias e valorizam. Um aperto de mão. E sabem quais são as consequências de não cumprirem com aquele acordo, mesmo se forem só consequências de ordem moral e de ordem da sociedade, sem ser penal, ou financeira. Enquanto tens alguns países como Angola, infelizmente, onde é difícil confiar. Então, acho que passa muito por um trabalho de mentalidade e de confiança. Há muito assento nos valores que o Nelito estava a referir. Sim, né? nós temos identificarmos uns com os outros. Né? E não é só de Angola. Reparem que onde a cultura e os valores não prevalecem é um excesso de legislação, né? Mas que depois não se cumpre, porque nós queremos pautar a sociedade com regras, em cima de regras, mas só que aquilo que são os valores que fazem eu confiar em ti, ou eu confiar no Joelson, não são sólidos, né? E quando nós, dentro da nossa própria realidade, temos dificuldade em fazer negócios entre nós, ou fazer endorse de negócio dos nossos, né? Os locais, é outro tema, mano. É muito difícil nós conseguirmos fazer. E quando isto existe, existem, para mim o exemplo mais claro é dos asiáticos, né? Dos chineses. Os chineses, quando imigram para qualquer parte do mundo, e acontece muito na eles fazem muitos negócios dentro da sua própria comunidade, né? Chinatown é um destes. Nós em Angola temos a cidade da China. Sim, nós temos a cidade da China que financia e eles criaram o seu próprio ecossistema de negócio. Porquê? Porque eles confiam uns nos outros, eles partilham a mesma cultura, partilham os mesmos valores, os mesmos princípios. E quando isso existe, é o que o Joelson estava a dizer, as pessoas eles acabam por confiar no trade, né? Por toda a relação, nós olhamos do ponto de vista técnico, o tema da compra e da venda, mas são trocas de confiança que nós fazemos, né? Tu, quando dás o dinheiro a alguém por algum produto, é que a pessoa confia naquilo que tu estás a entregar e tu tens uma determinada expectativa de confiança no que tu vais receber para te resolver aquela determinada necessidade, né? E se nós olharmos para a desconstrução daquilo que é o fazer negócios, ou montar empresas, e olhamos mais numa perspectiva de humanização, numa perspectiva cultural, numa perspectiva de valores e de princípios e de bom senso no meio disso tudo, percebemos que o que está à volta disso não são só os números são uma consequência. Os números são uma consequência e as métricas que as pessoas vão usar para avaliar aquilo que nós oferecemos são métricas humanas também. E são métricas muito simples. É emoção mesmo, meu irmão. É emoção. É emoção. É o tempo que poupam, é a facilidade, é a confiança, né? Olha, eu queria pegar aqui numa coisa. Vocês devem conhecer melhor do que eu a Lei 30/11 de 13 de setembro. Lei das micro, pequenas e médias empresas, ok? Essa lei estipula que se consideram microempresas aquelas que empreguem até 10 trabalhadores e ou tenham uma faturação bruta anual em kwanzas o equivalente a $250 mil. As pequenas empresas são aquelas que empreguem mais de 10 trabalhadores e até 100 trabalhadores e ou tenham uma faturação bruta anual em kwanzas superior a $250 mil, igual ou inferior a $3 milhões. E as empresas, médias empresas, aquelas que empreguem mais de 100 até 200 trabalhadores e têm uma faturação bruta de kwanzas superior ou equivalente a 3 milhões e até 10 milhões de dólares, ok? Eu gostava de perceber, naquilo que é o vosso entendimento, um nicho de negócio significa que tem de ser feito por uma microempresa ou pode ser um nicho de negócio ser feito por uma média ou até uma grande empresa? E estou a falar nos moldes daquilo que a nossa lei aqui define. E por que eu vos falo disso? Eu há dias fui ao ateliê de um amigo meu, o Escuro,
E cheguei lá e pedi-lhe para me fazer umas calças. E estávamos a falar das calças e os preços e não sei quantos. Eu ali a chorar o preço e tal e quê. E estávamos a falar das cenas todas que tu tens que importar. E falamos da questão de não haver aqui em Angola ninguém que produza fechos. Fecho, meu irmão, fecho. Abre e fecha. Fechos. Botões. Então, ele disse, Marco, tudo isso encarece o produto final. Então, a minha questão aqui é, dentro disto que é essa lei depois fala de alguns benefícios que estas empresas podem ter e tudo mais, eu gostava de perceber, nós não vemos os nichos, nós achamos sempre que somos pequenos demais para começar alguma coisa, temos que esperar que venha outra pessoa começar. O que é que se passa aqui? Então, a minha primeira pergunta é, um nicho tem de ser microempresa a olhar para ele ou como é que funciona? Nuxo. Antes de responder, porque também estou aqui para aprender, tenho uma dúvida. Vamos embora. Uma startup que, por definição, tem um modelo de negócio que deve ser quase infinitamente escalável, ou seja, a forma como tu serves um cliente é a mesma forma como tu serves 1 milhão de clientes. Sim. Daí a utilização de tecnologia, né? O Facebook, independentemente de estarem 5 pessoas logadas, trabalha da mesma forma como se tivessem 5 bilhões. Né? Sim. Então, imagina, se eu tiver apenas 2 trabalhadores e tiver a faturar 3 milhões de dólares, sou microempresa ou vou para as grandes? Não, vais para as médias. Ou para as médias. Vais para as médias. Porque okay. Diz que tens um número de trabalhadores ou aquela faturação. Sim. Ok, é I/O. Aquela faturação. Não é check em todos. Okay. Pronto, já tirei a minha dúvida. Porque já fiz essa pergunta a muita gente. Ninguém me respondeu. Então aproveitei este live. Em relação ao nicho, pronto, é assim, o nicho falando de forma simples, é basicamente tu partires o mercado, né? Que normalmente dizem segmentação, e olhares em vez de olhares para o mercado todo, estás a olhar por uma parte específica do mercado. Então, essa parte específica do mercado pode ser atacada por uma grande empresa, por exemplo, há empresas no mundo que só fazem, por exemplo, os aviões, né? Os aviões têm centenas de peças, centenas de componentes e vêm de toda a parte do mundo e depois, quando juntas, é que faz o avião. Então, há grandes empresas que fazem apenas um componente do avião. Imaginam o botão da asa direita. São grandes empresas a fazerem isso porque precisam de ter grandes máquinas para terem economia de escala. Tipo Intel, né? A Intel só faz os microchips dos computadores, né? Porque aqueles botões, exato, de Taiwan, porque aqueles botões vão servir não só para o avião, mas também para carros e para outros fins. E depois tens outras coisas, outras componentes mais específicas, onde tens uma empresa, por exemplo, que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, que até é uma startup de 5 pessoas, que está a trabalhar, por exemplo, só em inteligência artificial para prevenir avarias do avião. Ou seja, um software que te diz... Fica atento, porque senão isso aqui pode cair. A dizer, olha, este avião precisa de manutenção, senão daqui a 6 meses vai avariar e vai matar gente. Ou seja, o nicho não tem a ver com a dimensão da empresa. Daí surgirem startups a atacarem um nicho e depois crescem muito e tornam-se grandes empresas. Normalmente é esta a forma das startups começarem e crescerem. Neide, querias dizer alguma coisa nisso? Eu concordo aqui com o que o Nilson estava a dizer, que é em relação aos problemas, né? A resolver dos nichos, é indiferente ser uma startup ou ser uma grande empresa. Depende, para mim, da capacidade que estas empresas têm. Muitas vezes até concorrem em, de facto, ir a fundo com a solução que as pessoas procuram, né? Dentro daquela determinada solução. É óbvio que isto muitas vezes obriga
a perceber-se a cadeia de valor para o fornecimento de um determinado produto ou serviço. Mas aí está, ainda bem que chegaste aí, mano. Pô, ainda bem mesmo, porque nós já estamos quase a chegar ao fim, então temos que começar a falar mais especificamente disto. Eu sinto que muitos de nós, se calhar muito virados para a questão de importarmos soluções sempre, soluções com produtos, com serviços, seja o que for, até às vezes técnica, muitas vezes técnica, nós não paramos para perceber a cadeia toda. Não percebemos. Então, como não percebemos a cadeia toda, nós não conseguimos, em alguns momentos, ver oportunidades de negócio dentro da cadeia. Eu vou te dar um exemplo, que é, estamos focados na produção local, né? Sim. Mas quantas empresas é que nós conhecemos que estão focadas aqui na parte do armazenamento? Abastecimento, né? Armazenamento alimentar de frio, e isso tem impacto na própria cadeia de valor. Se nós percebermos toda a cadeia de valor a nível do ponto de vista da distribuição e da agricultura, como modo geral, não é só o tema da fazenda ou dos clientes, existem um conjunto de outros intervenientes que são cruciais dentro da cadeia. Eu vou-te contar uma história simples, que eu tenho uma pessoa que trabalha nessa área e contava, porque eu tenho uma fazenda. E os produtos, produzia tomates e um conjunto de coisas. Os produtos vinham da fazenda, saíam de manhã cedo com os motoristas e criou-se aqui a aula do mercado do 30, em que tudo se vende, né? E o mercado 30 não é só um mercado, aquilo é uma escola, aquelas senhoras dão aulas. Isso é importante há muito fazendeiro. Porquê? Porque vinham os produtos, vinham os tomates, chegavam ao mercado do 30 e ele diz que vende a 10. A senhora olha para os tomates de manhã, às 7 da manhã, diz, não, eu só compro isso a 5. E ele, como trouxe aquilo da fazenda, recusa-se a vender. Espera, às 10 da manhã ele precisa de comer alguma coisa. E então vai negociar com a senhora, vende um bocadinho a 5 para tirar o dinheiro para comer. Chega ao meio-dia, vai ter novamente com a senhora. Diz a 7, a senhora, não, eu só te dou 4. E ele não percebe. Porque é que a senhora aguenta mais um bocado ao final do dia, como ele tem que regressar com os tomates para a fazenda. Tem que regressar, não, tem que vender. Porque o dinheiro que ele precisa para o combustível, ele vende os tomates a senhora a 3. Porquê é que ele vende os tomates a 3? Como primeiro aquilo é um produto perecível e não aguenta muito tempo. E depois, durante esse processo todo, ele não tem sítios em que pode armazenar aquele tomate a meio do caminho ou até aqui. Porque se ele tivesse a capacidade de poder armazenar, no dia seguinte ele podia pegar no mesmo tomate e tentar vender a 10 ou tentar vender a 9 porque tinha estoque cá conservado. Isso para dizer o quê? Quando não se percebe a cadeia de valor, nós fazemos os investimentos nos extremos. Fazemos na produção e queremos fazer no marketing. Mas só que depois não percebemos a cadeia toda e existem aqui estas lacunas, naturalmente. Tem os seus custos, mas só que para nós, de facto, podermos ter aqui um setor funcional, nós precisamos de perceber a cadeia. E percebendo naturalmente essa cadeia, vão surgir novos atores. Vão surgir as startups, vão surgir os fundos de investimento, vão surgir um conjunto de outras oportunidades de fazer negócios, né, que não os extremos. É isso, é isso. Nos querias dizer alguma coisa? Olha, a agricultura deve ser um dos melhores exemplos para se perceber a importância de entender a cadeia de valor, ou seja, o que é isso? É entender, primeiro, como é que é o processo, todo o processo produtivo, né, de um determinado produto ou serviço, desde, no caso da agricultura, desde como é que é o processo de importação de fertilizantes, como é que é o condicionamento dos fertilizantes quando chegam aqui e das sementes quando chegam ao país, como é que são transportados para as várias províncias, como é que as pessoas têm acesso, como é que metem na terra, se tem assistência técnica ou não, se tem mecanização, de onde é que vêm essas máquinas, quem faz a manutenção dessas máquinas, depois de quem dá assistência técnica aos agricultores, né? Porque não é só fazer como fazemos há 5 séculos, depois como é que se vai transportar, em que condições se vai se transportar, a quem se vai vender, um sem fim, como é que vamos fazer o marketing, etc. E pegando nesse exemplo dos tomates, tu tens aí nichos muito interessantes. Por exemplo, se tu fores pegar no tomate e meteres em sacos, tens 30 toneladas de tomate, se não forem bem acondicionadas durante o caminho, se calhar vão chegar ao final do destino só 15 toneladas
e se não recebeste o dinheiro a pronto, podes ter uma dificuldade em receber o valor que estavas à espera. Se aí no meio da cadeia de valor alguém te vendesse e se dedicasse apenas ao comércio de caixas, já te garantia que das 30 toneladas que tu meteste na carrinha, se calhar 29 iriam chegar ao destino final e iam aumentar o valor do mercado, porque ia diminuir o desperdício. Então, o facto de alguém focar-se num nicho pode trazer vantagens competitivas e um valor adicional a todo o ecossistema. Então, é muito importante que é um nicho? A cadeia de valor para nos posicionarmos. Né? Qual é que é um nicho que vocês, os dois, agora para fecharmos, porque o nosso programa é de 1 hora, e como eu estou-me a habituar para depois fazer um programa mesmo na televisão, estás a ver? Então tenho que me habituar a cumprir horários, estás a ver? Vocês não podem me fazer passar o horário, porque se fosse numa televisão convencional, iam-me dizer, seu Mário, bateu o teu horário, tens dito. Então, se vocês tivessem que pensar em nichos que acham que em Angola podiam ser explorados por qualquer jovem, qualquer mais velho, qualquer pessoa empreendedora que queira trabalhar a sério, né? Porque isso é que é, na verdade, o que mais importa. Que nichos seriam esses que vocês deixariam aqui como proposta ou recomendação? É assim, eu muito honestamente, eu acho que às vezes é um bocado arriscado nós direcionamos as pessoas para um determinado... porque pela audiência que nos está a ver, as pessoas têm interesses diferentes, né? Mas o que eu normalmente recomendo é as pessoas olharem para a cadeia de valor daquilo que fazem ou daquilo que pretendem fazer, né? E tentarem perceber se de facto as soluções existentes vão de acordo com as expectativas das pessoas, de quem os consome, né? De quem consome aquele tipo de produtos, ou quais são as oportunidades que as pessoas têm de melhorar, que é para servir ainda melhor, né? Lá está, com base nos outcomes, com base nos resultados que as pessoas esperam, né? E isso acaba por ser transversal a quase todas as indústrias, porque como nós falámos aqui há pouco, e acho que esta questão que nós estávamos a falar da agricultura vem um bocado a responder aquilo que era o tema principal, que tu estás a tocar, que são os nichos de negócio, que é tudo depende da nossa abrangência a olhar para a cadeia de valor, não só do ponto de vista da indústria em que nós estamos, mas das outras soluções indiretas, outras transversais que acabam por cumprir exatamente a mesma necessidade, né? E então, quanto mais abrangente for a forma como nós olhamos, temos que ter aqui capacidade de fazer zoom in e zoom out, né? Olhar em perspectiva e olhar também com profundidade, com detalhe ao mesmo tempo, conseguimos perceber se às vezes até as soluções existentes servem todas as pessoas ou se servem ou se a expectativa das pessoas, das circunstâncias em que é servido é a mesma, né? Porque o mesmo produto, o mesmo serviço, o mesmo negócio pode servir pessoas diferentes que têm expectativas completamente diferentes. E servi-las de diferentes formas. A banca pode servir uns determinados segmentos com um conjunto de serviços financeiros que, se calhar, para um segmento com menos poder de compra, as fintechs servem melhor. Né? Servem melhor, porque as métricas de avaliação de quem daquele tipo de segmento, as fintechs perceberam que aquelas pessoas têm mais temas de liquidez, por exemplo, de dinheiro, de acesso aos recursos. E só para finalizar aqui o meu lado, que é, nós temos um dado aqui que é muito interessante, que é perceber, dentro do nosso contexto, onde é que as pessoas gastam parte da renda que obtêm, né? Independentemente de quanto é que cada um ganha. Um estudo que foi feito na Nigéria também que as pessoas gastavam 55% daquilo que era a sua renda na alimentação, né? Exato. E o nicho pode vir, quer do ponto de vista da produção dos produtos, ou toda esta cadeia de valor até os produtos chegarem às pessoas. Que é bem grande essa cadeia. Que é bem grande. Portanto, Nuxo, qual é que é o teu remate final? É assim, pronto, não sou o dono da verdade, também acho que seria insensato dizer que as pessoas investam aqui ou investam ali. Concordo com o Nelito. No entanto, eu acho que aqui duas categorias que se calhar seria interessante o pessoal ter como um guia da sua mentalidade. Primeiro é pensar em categorias sustentáveis.
nessas nossas necessidades que nunca mudam. O que é que hoje nós precisamos e amanhã vamos continuar a precisar e ainda ninguém explorou. Por exemplo, falando aqui na economia circular, nós produzimos resíduos todos os dias e neste momento não estamos a fazer nada com os resíduos das nossas cidades. Mas eles vão sempre existir e nós vamos estar sempre aqui a viver e vamos sempre precisar de estar inseridos no ambiente. Como é que podemos olhar para a cadeia de valor dos resíduos, por exemplo, e ser uma parte importante dessa cadeia, seja, por exemplo, a dividir os resíduos, seja a reutilizar ou reciclar os resíduos, seja fazer outra coisa qualquer. Atenção, este é só um exemplo, não estou a dizer para as pessoas investirem aí. Acho que outra bússola seria também o pessoal pensar cada vez mais em comunidade, porque o mundo está cada vez mais democrático. O poder da comunidade. Quando eu digo democrático, as pessoas estão cada vez mais interligadas e há mais aqui a partilha. Então, eu sugeria e recomendaria as pessoas a começarem a explorar muitas economias de partilha. Se eu vou todos os dias à universidade e tem lá 50 alunos, meus conhecidos, que também vão à mesma universidade e nós nos conhecemos, por que é que não fazemos ali um pequeno negócio entre todos para dividir boleias, por exemplo? Se eu tenho um caminhão que já vai para as províncias buscar alimentos e não vem completo, nunca, porque eu estou sempre a tentar vender o frete a uma pessoa, por que é que eu não divido aquele frete por mais pessoas, por exemplo? Então, pensar aqui em temas mais de como é que eu vou meter a minha comunidade a trabalhar para si mesma, né? Temas de, por exemplo, eu tenho algum dinheiro sedentário na minha carteira, por que que eu não meto esse dinheiro numa plataforma, por exemplo, e empresto diretamente a uma outra pessoa e essa pessoa consegue fazer a sua vida e depois devolve-me com alguns juros? Não estou a dizer para entrar nesses esquemas de pirâmides, nem nada disso, estou a dizer algo regulamentado, algo legal. Esses exemplos, normalmente, de economias de partilha e de economias circulares são nichos interessantes para explorar, né? Há muitos exemplos de sucesso. Falaste do Sósia hoje, quando estávamos aqui a conversar. Eu quero agradecer-vos pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui. Tanto o Nuxo como o Nelito estaram aqui. Eles tiraram um tempo para vir falar comigo e para falar consigo que nos assistiu a partir de casa, de telefone, de outro lugar qualquer que você tenha decidido assistir. E se você conhece outras pessoas que não assistiram em direto, partilhe com elas o link, pois eu acho que nós estamos de facto a fazer um trabalho de partilha de informação, de formas diferentes de pensar, diferentes mindsets, aquilo que são as nossas experiências. Eu procuro, quando convido as pessoas para estarem aqui comigo, pessoas que eu sei que têm uma perspectiva que é a tal chamada fora da caixa, né? Uma perspectiva diferente e que estão dispostas a partilhá-la por 1 hora sem que me cobrem nenhum centavo, nem a mim, nem a si que está em casa. Então aproveite e partilhe com outras pessoas que você ama e que acha que podem aprender conosco. Este foi o 2º episódio do Unitel Go Talks e nós daqui a 2 semanas estamos de volta para falar de biodiversidade marinha. Vai ser interessante. Estou convosco e eu sei que vocês também estão comigo. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu, Nuxo. Muito obrigado. Abraço, Nuxo. Um abraço.